Então, nós vamos dar seguimento a essa cobertura que Sêneca tem feito sobre o tema da felicidade. Ele tem procurado cobrir esse tema por todos os lados, por todos os aspectos. E hoje ele vai tratar de um aspecto que é o homem submetido à dor, à decepção, à injustiça, à adversidade. O título é A Constância de Pensamento dá reputação ao homem e o faz feliz apesar de todos os infortúnios. Ou seja, a constância de pensamento, fixar-se de maneira correta diante da vida, ou seja, esse grau de sabedoria que todos nós devemos procurar conquistar. Controle do nosso pensamento é a capacidade de fixá-lo num ponto de vista sábio, num ponto de vista correto sobre a vida. Esse capítulo de hoje ele vai se concentrar em uma ideia. Ele vai dizer que da mesma maneira que já falou como o homem deve reagir diante da sorte, do bom destino, hoje ele vai falar como reagir diante da má sorte, da adversidade, ainda quando ela é uma completa desgraça. Vai mostrar grandes homens da história que reagiram bem a isso. Ele vai trabalhar com duas ideias fundamentalmente. Primeiro, a ideia de que um sábio, ele sabe que a vida é instável. Ele sabe que tudo pode acontecer. Que aquilo que já aconteceu a algum homem do passado pode vir a acontecer com ele a qualquer momento. Porque a vida é uma dualidade. Ela tem luz e sombra. É próprio dela ter momentos de auge e momentos de vales profundos, às vezes, onde se perde tudo que materialmente pode se considerar como seu. E ele está preparado para a vida, quer nos seus momentos de auge, quer nos seus momentos de declínio. A sabedoria consiste em encontrar dentro de nós um ponto de consciência, um ponto onde o pensamento se fixa, que é realmente nosso, que é a nossa verdadeira identidade. E esse ponto nos dá serenidade e dignidade para enfrentar bem a adversidade. Vejam bem, ele vai falar de casos extremos. Dificilmente nós vamos viver esses casos extremos que ele fala aqui, de tortura, de morte, de assassinato, de desgraças de todos os tipos. Mas as adversidades às vezes são muito duras para nós também. As adversidades nos geram estados às vezes muito difíceis, muito delicados de atravessar. E ele vai dizer que é possível manter a consciência num ponto de neutralidade, onde sabemos que nada que é realmente nosso pode ser tirado de nós. E estamos preparados para as adversidades da vida. Porque aquilo que pode acontecer, nós temos que estar preparados para ele. Nós temos que estar preparados para as possibilidades da vida, para que ela não arranque de nós a nossa dignidade, para que ela não arranque de nós a nossa identidade. É um alerta para que a gente vá cada vez mais adquirindo essa posição de consciência, esse equilíbrio dentro de nós que nos permite continuar caminhando sem abrir mão de nós mesmos, que não é nada simples, mas deve ser conquistado. Vamos lá, então, estamos na página 100, exatamente na página 100 hoje, e ele vai começar dizendo o seguinte: todo o dever do homem pode ser reduzido a 2 pontos de abstinência e paciência, temperança na prosperidade e coragem na adversidade. Já tratamos do primeiro, ou seja, da temperança na prosperidade, e o outro segue agora em andamento. Ou seja, a gente vai tratar agora da coragem na adversidade. Coragem no sentido de não abandonar aquilo que somos, seja lá o que for que o mundo nos traga. E aí vamos passar aqui para a página 101, ele vai contar inúmeros casos de homens submetidos a situações muito ruins, que mantêm a sua coragem, mantêm a sua altivez, mantêm a sua sabedoria e a sua dignidade. Ele vai falar aqui na página 101, no meio do primeiro parágrafo. Mas você dirá que Sócrates foi condenado e executado, e assim foi vítima de uma injúria. Mas eu respondo que os tiranos lhe causaram um ferimento, mas ele não foi de modo algum injuriado. Ou seja, a memória de Sócrates, a dignidade de Sócrates não foi sequer arranhada. Os homens tiraram a sua vida, mas não tiraram a sua dignidade. Os homens tiraram a sua, digamos assim, a sua saúde física, tiraram a sua vida física, mas não tiraram dele aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua virtude e a sua sabedoria, que permaneceu intacta e foi um exemplo ao longo da história. É exemplo ainda hoje para nós, passados mais de 2000 anos.
Mais adiante ele continua: é a intenção, não o efeito, que caracteriza a maldade. Ele é um ladrão que tem a vontade de matar e assassinar, antes que sua mão seja mergulhada em sangue. Esse é o sacrilégio, a própria intenção de impor as mãos violentas sobre as coisas sagradas. Ou seja, se alguém atira tentando matar alguém, e outro atira também tentando matar alguém, um acerta e outro erra a pontaria, um matou e o outro não, mas ambos são assassinos, porque é a intenção que caracteriza o que um homem é, e não o efeito, que pode ser fruto de uma sorte ou azar, alguma coisa que não depende dele pode acontecer para que o seu objetivo não seja alcançado. Mas ambos são igualmente assassinos. A maldade está caracterizada pela intenção e não pelo resultado. Isso é muito importante sabermos que temos o resultado, como dizem os indianos, o resultado kármico de tudo aquilo que as nossas intenções provocaram, ainda que o resultado tenha ou não sido atingido. Aquilo que as nossas intenções nos fizeram tentar geram o karma condizente com as intenções e não com os resultados. Isso é nosso. Um sortilégio fez com que o fim não tenha sido alcançado, mas a nossa vontade foi projetada nesse sentido. Então temos a responsabilidade kármica de tudo o que tentamos e quisemos fazer. Continuando, mais adiante nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: uma grande mente capacita um homem a sustentar sua posição com honra, para que ele só aproveite o que encontra em seu caminho, como um peregrino que desejaria chegar ao final da sua jornada. Ou seja, se o homem tem essa posição, essa sabedoria, essa capacidade de manter a sua consciência naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem de eterno, naquilo que é realmente seu, ele apenas saboreia a viagem. Seja ela agradável ou desagradável, ele vai extrair dali algo que o torna ainda mais sábio. Seja o que for que você faça com ele, se você lhe atira pedras ou se você atira flores, ele tirará dessa experiência uma oportunidade para se tornar ainda mais sábio. Agradável ou desagradável, vital ou mortal, ele sairá do outro lado mais sábio ainda. Continuando mais adiante no último parágrafo, aquele que desiste de seu domínio e considera qualquer coisa boa que não seja honesta, corre boquiaberto atrás de perdas. Passa seus dias em ansiedade e vã expectativa. Esse homem é infeliz. Aquele que anseia qualquer coisa que não seja honesta, que não seja boa, que não seja justa, vai passar a sua vida em vã ansiedade e vai esperar por coisas que jamais serão atendidas. E esse é um homem infeliz. E ainda assim, é difícil, você dirá, ser banido ou lançado na prisão. Não, e se fosse para ser queimado ou destruído de qualquer outro modo, como muitos homens bons e nobres foram? Temos exemplos em todas as épocas e casos de grandes homens que triunfaram sobre todos os infortúnios. Portanto, se você se sentir injustiçado alguma vez na sua vida, lembre de uma Marguerite Porete, de uma Joana d'Arc, de um Giordano Bruno, que foram queimados vivos por serem virtuosos, por serem sábios, por terem feito aquilo que a consciência mais elevada do ser humano manda fazer. E assim você perceberá que isso está dentro das possibilidades da vida humana. E você saberá manter a sua honra apesar das injustiças. Que, como eu falei, é o intento que devemos lutar por ele durante toda a vida. Não é simples, não é fácil, mas é isso que devemos fazer. Aprendendo com os nossos erros e procurando ser mais sólidos em outras oportunidades. E aí ele vai citar alguns casos. Temos exemplos em todas as épocas e casos de grandes homens que triunfaram sobre todos os infortúnios. Metelo sofreu o exílio resolutamente, Rutílios alegremente, Sócrates disputou no calabouço, e embora ele pudesse ter escapado, foi oferecida a Sócrates a possibilidade de fugir, recusou para mostrar ao mundo como era fácil subjugar os dois grandes terrores da humanidade, a morte e a prisão. Ele prefere morrer com dignidade do que viver como um foragido, por um mal que ele não tinha provocado. Então ele prefere morrer submetido às leis da sua cidade, sem fugir a elas, uma vez que ele tinha ensinado durante toda a vida como um homem se submeter
com dignidade aos desígnios do destino. E ele honrou essa sua fala, honrou essa sua palavra. Na outra página, na página 103, no segundo parágrafo, um jovem generoso e perspicaz entenderá que é uma felicidade encarar a má sorte. Não é nada para um homem manter a cabeça erguida com calma, mas manter seu posto quando todos os outros abandonaram suas posições e ali ficar de pé onde outros homens foram derrotados, isso é divino e louvável. Que mal há nos tormentos ou nas coisas que comumente chamamos de cruzes dolorosas. Ou seja, quando os outros abandonaram a sua dignidade, abandonaram a sua fidelidade, a sua visão da vida, as suas opiniões mais honradas, quando outros abandonaram as suas convicções para estar na moda, manter-se de pé, manter-se firme, sereno, ainda que você não esteja na moda, ainda que você não esteja alinhado às posições que são reconhecidas como louváveis, manter-se fiel à sua consciência quando todos os outros abandonaram seus postos. Como isso é honrado e louvável. O grande mal é a falta de coragem, a reverência e a submissão a eles, aos males, o que nunca pode acontecer a um homem sábio, pois ele permanece de pé, sob qualquer peso. Nada do que deve ser suportado o desagrada. Ele conhece sua força, e qualquer que seja o destino de qualquer homem, ele nunca reclama, mesmo que seja o seu. Ou seja, o que pode ser vivido, ele espera vivê-lo em algum momento. O que está dentro das possibilidades do homem, ele espera viver em algum momento e é capaz de suportá-lo com dignidade. Isso caracteriza um sábio. A natureza, diz ele, não engana ninguém. Ela não nos diz se nossos filhos serão justos ou sujos, sábios ou tolos, bons súditos ou traidores, nem se nosso destino será bom ou mau. Ela nunca nos prometeu isso. Não devemos julgar um homem por seus ornamentos, mas despojá-lo de todas as vantagens e imposturas do destino. Não de seu próprio corpo também, e examinar sua mente. Ou seja, ainda que seja despojado de seu próprio corpo, examinar como permanece a sua mente. Se ele pode ver uma espada nua diante dos seus olhos, sem ao menos piscar, se for indiferente para ele se sua vida lhe sairá pela garganta ou pela boca, se ele pode ouvir a si mesmo ser condenado a tormentos ou exílios sob as mãos do carrasco e dizer assim a si mesmo: tudo isso está previsto e nada mais é do que um homem sofrendo o destino da humanidade. Ou seja, seria capaz de ver as piores coisas e manter-se calmo, dizendo: isso era possível de acontecer. Portanto, aquilo que é possível de acontecer é necessário que eu esteja preparado. E se eu não estiver preparado, é por culpa minha. Isso é uma suma coragem que nós deveríamos tomar como referencial e como exemplo para caminharmos nessa direção. Este é o estado de espírito que fala de um homem feliz. E sem isso, todas as confluências de confortos externos significam não mais do que a personificação de um reino palco. Quando a cortina é fechada, somos apenas atores novamente. Ou seja, se esse homem não tem isso, ele não tem felicidade. Porque a felicidade consiste exatamente na fidelidade aos teus princípios, independente do que o mundo possa trazer ou levar. Independente daquilo que esteja no palco da vida, o cortinado de fundo, que é a tua fidelidade aos teus valores, se ele é mantido, você é um homem feliz, independente do que passe pelo palco da vida. Não que eu finja isentar um homem sábio de um certo número de homens, como se ele não sentisse dor, mas eu o considero como composto de corpo e de alma. O corpo é irracional e pode ser ferido, queimado, torturado, mas a parte racional é destemida, invencível e não deve ser abalada. Ou seja, no corpo ele sente dor, ele sofre, ele não está acima da dor. Ele sofre e sente a dor do corpo, porque ele está também aí. Sua consciência está aí também. Mas a sua parte da alma, aquela parte da essência humana, onde a consciência deve se situar, quando a nossa consciência está na ponta dos pés,
aquele ponto mais elevado que é a nossa identidade humana, fundamentada em valores universais, esse deve se manter inabalável. Quanto mais nós aprendemos a estar firmes diante das pequenas adversidades da vida, mais adquirimos coragem. Nós temos na nossa cabeça que o homem de valor é aquele que se enfurece diante de qualquer bobagem. Esse é um homem fraco. Esse que se enfurece diante de qualquer bobagem é um homem que não tem autocontrole. E a coragem consiste exatamente num autocontrole perfeito. As adversidades não o roubam a si mesmo. Essa cólera diante de qualquer bobagem é fraqueza e não coragem. O autodomínio é um ato de coragem. Seja o que for que se passe pelo lado de fora, eu estou no controle de mim mesmo. Eu mantenho as rédeas de mim mesmo. Mais adiante ele vai dizer: não há necessidade de encorajamento para as coisas às quais somos inclinados por um instinto natural, como a preservação de nós mesmos com facilidade e prazer. Mas quando se trata da prova de nossa fé por tormentos ou de nossa coragem por feridas, essas são dificuldades contra as quais devemos estar protegidos pela filosofia e preceitos. E, no entanto, tudo isso não é mais do que aquilo para o qual nascemos, e não é absolutamente surpreendente. De modo que um homem sábio não apenas se prepara para isso, como espera tudo o que pode vir a acontecer. Você pode a qualquer momento ser injustiçado, exatamente naquilo que você espera que te seja mais fiel. Pode ser negado por aqueles que você acredita que são mais leais. Isso está dentro da possibilidade do ser humano. E já aconteceu muitas vezes na história. Se isso acontecer, você se mantém firme? Você se mantém sereno, sabendo que isso é o destino do ser humano, estar submetido à dualidade da vida? E se mantém assim mesmo, confiante na vida, confiante em si próprio, sereno e capaz de tocar a sua vida com um grau de felicidade que só a fidelidade a si mesmo pode te garantir? Se você é capaz disso, você é nobre, tem um bom grau de sabedoria, você é corajoso. Que todos nós tenhamos isso como meta, que possamos caminhar nessa direção. Meu corpo é frágil e sujeito não só às demonstrações de violência, mas também às aflições que naturalmente sucedem nossos prazeres. Ou seja, meu corpo é frágil, mas a minha alma, o ponto mais elevado da minha consciência, essa é forte, fortalecida pelos seus valores, fortalecida pela sua identidade, e ela sabe que aquilo que pode ocorrer, eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Senão eu não estou preparado para a vida. E a minha não é uma verdadeira felicidade, uma felicidade frágil, sujeita aos bons ventos. E os ventos bons não são perpétuos. Virão os maus ventos, que nos arrastam em direção àquilo que é desagradável. Se não estamos preparados para isso, somos frágeis demais. E não merecemos a felicidade. O que quer que seja necessário, devemos suportar com paciência. Não é uma coisa nova morrer. Nenhuma novidade a lamentação e nenhuma novidade ser feliz novamente. Devo ser pobre? Terei companhia no banimento? Vou imaginar que nasci lá. Se eu morrer, não ficarei mais doente, e é algo que só posso passar uma vez. Ou seja, se eu morrer, nunca mais sofrerei as dores de uma doença. Nada é tão mal assim. Se eu for banido, eu imagino que eu sempre estive lá, nasci lá, e perco esse sofrimento de estar num lugar novo, de ter perdido aquilo ao qual eu estava acostumado. Ou seja, qualquer que seja a situação, eu posso posicionar a minha consciência de maneira a não considerar como um desastre. Eu morrerei daqui a pouco, mas eu estou vivo agora e devo vivê-lo da melhor maneira possível. Mais adiante, nessa mesma página, no último parágrafo, é parte de uma grande mente ser temperante na prosperidade, decidido na adversidade, desprezar o que o vulgo admira e preferir a mediocridade a um excesso. Ou seja, eu prefiro ter uma vida extremamente simples do que querer ter grandes coisas e não suportar perdê-las. Se você tem grandes coisas e não suporta o momento de perdê-las, é melhor que não as tenha e tenha uma vida muito humilde. Não foi Sócrates oprimido com pobreza, trabalho, ou melhor, a pior das guerras em sua própria família, uma mulher feroz e turbulenta por sua esposa? Não eram seus filhos indóceis e semelhantes à mãe? Depois de 27 anos passados em armas,
ele caiu na escravidão dos 30 tiranos, e a maioria deles seus amargos inimigos. Ele foi finalmente sentenciado como um violador da religião, um corruptor da juventude e um inimigo comum de Deus e do homem. Ou seja, Sócrates passou 27 anos da sua vida sendo um herói de guerra, submetido à extrema pobreza, teve um casamento extremamente infeliz, que quem conhece a história sabe que Sócrates foi acusado de desrespeitar uma mulher que ele nem mesmo conhecia, e ele aceitou o casamento com resignação para não submeter essa mulher à indignidade, à perda da sua honra. Então ele se casa com uma mulher indócil, que diz que dificultou a sua vida daí por diante, Xantipa, essa história é bastante conhecida, ou seja, todo tipo de sofrimento ele viveu ao longo da vida, até ser sentenciado pelos 30 tiranos a uma morte por corromper os jovens, quando na verdade ele era o que mais edificava os jovens. Depois disso foi aprisionado e morto por envenenamento, o que estava tão longe de afetar sua mente que nunca se alterou, como foi alterado seu semblante. Ou seja, ele passou o seu semblante da vida para a morte, mas a sua alma permaneceu absolutamente serena, sem nada que a atingisse. Ou seja, é um exemplo não só de como viver, como também de como morrer. Ele preferiu morrer e dar aos homens um exemplo de como morrer com dignidade. E nós temos o exemplo da sua vida e o exemplo da sua morte. Ele não abriu mão de si próprio e, portanto, deixou o seu exemplo íntegro para a prosperidade. Mais adiante, no finalzinho dessa página, aquele que tem um grande caminho a percorrer deve esperar escorregar, tropeçar e se sentir cansado. Para o homem luxurioso, a frugalidade é um castigo. Trabalho e indústria são um castigo para o preguiçoso. Não, o próprio estudo é um tormento para ele, para o preguiçoso. Não que essas coisas sejam difíceis para nós por natureza, mas nós mesmos somos vaidosos e irresolutos. Ou melhor, muitos de nós nos perguntamos como um homem pode viver sem vinho ou suportar levantar-se tão cedo pela manhã. Ou seja, enquanto uns suportam a própria morte injustamente, outros não suportam ficar sem vinho ou ter que acordar pela manhã cedo todos os dias. Ou seja, alguns de nós nos debilitamos tanto que as coisas mais simples da vida são capazes de nos abater, enquanto que outros têm uma fortaleza para suportar tudo aquilo que é possível acontecer ao homem. Que nós tenhamos esse exemplo de fortaleza como um exemplo a ser seguido e que possamos vencer todas essas nossas debilidades, lentamente, uma a uma. O deslocar-se na direção dessa superação significa que estamos vivendo de verdade, se não estamos apenas sobrevivendo. Lembrar que viemos aqui para construir a nós mesmos. E ainda que estejamos muito longe desses grandes modelos, se estamos caminhando na direção deles, já estamos vivendo. A nossa vida já é dotada de valor. Viemos aqui para sairmos maiores do que entramos. Viemos aqui para superar as nossas dificuldades e sermos cada vez mais parecidos com o ser humano de verdade. Por isso é importante olharmos para a história, para esses seres humanos de verdade que existiram, para que tenhamos sempre diante de nós um bom referencial, que possamos nos deslocar, ainda que seja com passos pequenos, mas nessa direção. Um homem corajoso deve esperar ser derrubado, pois ele deve dirigir seu curso nas garras do destino e trabalhar contra o vento e o clima. No sofrimento dos tormentos, embora pareça apenas uma virtude, o homem exerce muitas. Ou seja, não é simplesmente suportar o sofrimento, ele exerce muitas virtudes ao suportá-lo. Aqui é mais eminente a paciência, que é apenas um ramo da fortaleza, mas a prudência também na escolha da ação e no suportar o que não podemos evitar. E a constância em suportá-lo resolutamente, e há a mesma concordância também de várias virtudes em outros empreendimentos generosos. Ou seja, ao suportar pacientemente a adversidade, o homem emprega várias virtudes, praticamente todas as virtudes que caracterizam o seu bom caráter, a sua alma elevada. Mais adiante, na próxima página, na última página, no penúltimo parágrafo, alguns são de opinião de que a morte dá ao homem coragem para suportar a dor, e que a dor fortalece o homem contra a morte.
Mas eu digo antes que o homem sábio depende de si mesmo contra ambas, e que ele ou sofre com paciência na esperança da morte, ou morre voluntariamente, porque está cansado da vida. Mas ele carrega a primeira e espera pela outra, e carrega uma mente divina em todos os acidentes da vida humana. Ele considera a fé e a honestidade o bem mais sagrado da humanidade, que não deve ser forçada pela necessidade nem corrompida pela recompensa. Ou seja, esse homem considera uma mente que não é capaz de ser corrompida pelas circunstâncias, a fé e a honestidade como o maior valor que a humanidade pode ter. Independente das circunstâncias, eu permaneço eu mesmo. Não há nada que possa roubar de mim aquilo que eu sou. Crie isso nas situações pequenas da vida. O bom guerreiro treina em tempos de paz. Crie isso nas pequenas adversidades, aquelas bobinhas que tantas vezes nós cedemos. A fechada no trânsito, a pessoa que fura a fila, a pessoa que muitas vezes te desrespeita por qualquer coisa, que te trata mal por qualquer coisa, aquele vendedor que é ríspido, qualquer coisa que te aconteça cotidianamente. Treine aí a posse de si mesmo. Se alguém te trata mal e te coloca colérico, você deu a essa pessoa o direito de decidir qual é o teu estado de espírito. Você deu muito poder a ela. O poder deve ser teu. Você deve ter a coragem de decidir como está nesse momento. As rédeas do teu estado de espírito devem estar na tua mão e não na mão de terceiros. Treine nas coisas pequenas e vá se fortalecendo para que um dia, quando vierem as grandes, porque é impossível que a gente passe uma vida inteira sem passar por algumas grandes adversidades. Quando vierem as grandes, que a gente tenha a fortaleza e a dignidade de se manter fiel a si mesmo. Sei que não é um objetivo fácil, mas como qualquer objetivo grandioso, deve ser o referencial da nossa vida e deve ser treinado constantemente nas pequenas coisas. Que isso sirva de inspiração para vocês, porque aqui está um ideal de felicidade sublime, que não depende de nenhuma circunstância para se manter. Depende apenas da nossa fidelidade a nós mesmos. Portanto, uma felicidade alcançável e possível de ser mantida por toda uma vida, aconteça o que acontecer. Um grande abraço a todos e uma boa semana.